Bom, pessoal, então aqui, para você calcular a moda, você tem que lembrar que para obter a moda, você tem que encontrar a mediana e a média. A fórmula é assim: a moda é igual a 3 vezes a mediana menos 2 vezes a média, tá? É, não confundam assim, a moda é o número que mais aparece. Sim, esse continua sendo o mesmo conceito. Só que esse número 10 não é o número. Esse número 10 é a frequência desse intervalo, certo? Significa que de 15 até 20 tem 10 valores, mas eu não sei quem são eles, né? Eu não os conheço. Então eu não consigo dizer qual deles é a moda, né? Eu sei que esse intervalo é um intervalo modal, podemos dizer assim, ou seja, a moda está dentro dele, né? Mas qual é o valor? Eu não sei, tá? Então por isso que tem todo esse processo aqui para obter a moda. Então você pode começar obtendo a mediana ou a média, isso não importa. Você vai ter que calcular esses dois. Geralmente a gente começa pela média, né? Mais natural aqui, tá? Então, vamos fazer isso, ó. Primeiro vamos fazer a média. Para isso, pessoal, a gente vai ter que pegar os pontos médios aqui, ó, né? Que é a metade de cada um dos intervalos, né? Certo? Então aqui, por exemplo, a metade de 5 até 10, 7,5. De 10 até 15, 12,5. E assim por diante, né? A gente vai ter que fazer isso aí. E a média vai ser ponderada, onde eu vou multiplicar as frequências por cada ponto médio. A frequência por cada ponto médio, tá? Então aqui é igualzinho a média feita na tabela. A gente lá também multiplicou cada frequência pela média do intervalo, que é o ponto médio, tá bem? Então vamos fazer a nossa média aqui, ó. Vamos lá. A média desse gráfico vai ser 4 vezes, que é esse 4 aqui, o 7,5, que é o número que está entre o 5 e o 10. Mais aí o 7, que é a frequência do outro, vezes 12,5. Mais o 10 agora, vezes 17,5, que é a metade entre 15 e 20. Mais 8 vezes o 22,5 mais 6 vezes o 27,5 e mais 3 vezes o 32,5, tá? E aí nós temos que dividir isso aqui, né, pelo somatório das frequências. Tem que somar tudo aqui, né? Então vai somar aqui, vai dar 10, 17, 21, vai dar 29, 35, 38. É isso, né? Então, 38, tá? Você também pode escrever o somatório aqui embaixo, se você preferir, e na hora que você for usar a calculadora, você é, escreve toda a conta de cima, dividido, abre parênteses de novo, daí digita toda a soma embaixo, fecha, para você não ficar se preocupando com essas continhas. Dá para fazer isso bem tranquilo, tá? Então, vamos ver quanto que vai dar. 4 vezes 7,5 mais 7 vezes 12,5. Opa, olha, ó, já viu? Tô ligado aqui, ó. 12,5 mais 10 vezes 17,5. Posso pôr aqui já direto 175, né? Mais 8 vezes 22,5 mais, veja se eu não escrevo nada errado ali, tá, pessoal? 6 vezes 27,5, tá? Mais 3 vezes 32,25. Isso, né? Não, 32,5. Ah, eu só queria ver se estava prestando atenção. Isso aí dividido, né, por 38, tá? Então dá 19,34. Fechou? Tá? Então vamos colocar aqui média 19,34. Então, já foi a média. Oi? Sim, a gente usa dois números depois da vírgula. Sempre é interessante usar o critério de arredondamento, né? Se o terceiro número aqui
fosse 5 ou mais, né, 6, 7, 8, 9, nós teríamos colocado 19,35. Isso sempre é bom fazer, né? Mas como o terceiro número após a vírgula é 2, ou seja, menor do que 5, mantém-se a segunda casa, tá? Esse é um critériozinho aí bem amplamente utilizado, tá? Muito bem. Agora nós temos que fazer a mediana, né? Temos que fazer a mediana. A mediana, ela envolve cálculo aí de áreas, tá? Então, eu vou pegar um outro layer aqui para nós. Vou pegar aqui. Aí. Beleza. E nós vamos fazer uns cálculos de áreas aqui, né? Então, primeiro, eu vou calcular a área de cada um desses retângulos. Lembrando que as colunas aqui são retângulos, né? E a área do retângulo é base vezes altura, tá? Como é uma representação aqui de distribuição de frequência por intervalos de classe, cada classe tem o mesmo tamanho. Então, aqui nesse caso, para esse exemplo, a base de todos os retângulos é igual a 5, né? Para um outro exemplo, você vai ver lá qual que é o tamanho, tá? Nesse caso, é de 5 em 5. Então, para fazer a área do primeiro retângulo, eu faço base 5 vezes a altura. A altura é o 4. Lembrem, né, que nesse caso aqui, as alturas de cada um podem ser vistas aqui no eixo vertical ou no próprio rótulo de dados que eu coloquei aqui, né? Eu já coloquei para facilitar. Então, esse rótulo não é o comprimento da base, né? As bases são todas de 5. Os rótulos sempre representam as alturas, tá bom? Então, aqui vai ficar 5 vezes 4, 20 de área. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15, tá? E aí, nós vamos somar todas essas áreas aqui, beleza? Para obter o que a gente chama de área total. Não é a amplitude total aqui, tá? É a área total, né? A área total vai ser o 20 mais o 35, mais o 50, mais o 40, mais o 30, mais o 15, que vai dar 190. Isso, né? Tá? 190 de área, ok? Só que, na verdade, o que importa para nós é a metade, né? Dessa área. A gente quer a metade. Porque a mediana tem a característica de dividir a área ao meio, né? Então, eu quero a metade dela. Já vou fazer assim, né? Ó, que é o número é, 95, tá? Então, eu tenho que somar a área dos retângulos até dar 95. Então, eu venho aqui, ó, por exemplo, e pego, né, a área desse primeiro aqui, ó. É 20. Não chegou ainda no 95. Aí eu somo mais 35. Deu 55. Ainda não chegou no 95. Mas se eu somar a área da terceira coluna inteira, vai passar de 95. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar apenas um pedaço dela, né? Uma fatia dessa coluna. Foi esse o termo que a gente utilizou. Uma fatia, né? A área desta fatia aqui, ó, tá? Não é aquele 50, né? Vai ter que ser o que falta para completar os 95. Então, falta 40, né? Então, a área dessa fatia aqui é 40. Pode ver que daí eu vou ter 20 com 35 são 55, com mais 40 fecha os 95. Quer dizer, olha só que interessante. Eu tenho esse retângulo que representa essa fatia, né, da maior coluna. Ele tem que ter 40 de área e ele tem 10 de altura. Se eu faço base vezes altura, dá a minha área. Se eu pego a área e divido pela altura, volta a ser a base. Então, para encontrar a base, que eu vou chamar de Bzinho, basta pegar a área e dividir pela altura do nosso retângulo, ou seja, vai dar 4. O que é esse 4? Esse 4 quer dizer o seguinte, ó, que para eu chegar na minha mediana, eu tenho que pegar mais 4 unidades a partir do número 15, né? Porque eu já estava no número 15 aqui, ó, na fronteira entre a segunda e a terceira coluna, lá no eixo X, o número é o 15. Então, se eu somo mais 4 na base dessa fatia aqui, eu vou chegar no número 19, que vai ser a minha mediana, que é justamente aqui, ó, né? Então, para encontrar a mediana, eu pego o número 15, somo mais 4 e chego no número 19, tá? Pronto, encontramos a mediana.
ok? Então, para nós já tem a média e tem a mediana. Praticamente acabou o exercício. Por quê? Vou fazer nesse layer mesmo aqui. Lembrando que para encontrar a moda, que era o que ele estava pedindo, eu vou ter que fazer 3 vezes a mediana menos 2 vezes a média. Então, 3 vezes a mediana, 3 vezes o número 19, menos 2 vezes a média. Me recordem aqui, deu 19,34, tá? E pronto, ó, vamos colocar aqui, vou jogar na minha calculadora para fazer a moda, né? Então vai ficar aqui 3, deixa eu ligar ela, tá desligada. 3 vezes o número 19 menos 2 vezes 19,34, né? 18,32. Essa é a moda e a resposta, né, do nosso exercício.